IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 61 3573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos iniciando hoje mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da lição número 11, que tem por título o tema Sendo Cautelosos nas Opiniões. Estamos falando diretamente dos estúdios da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, a sede aqui na área especial número 8, setor de Taguatinga-Sul, que tem por pastor-presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Está conosco aqui, como sempre, o pastor e professor Isidro, que é o nosso professor da Escola Bíblica Dominical, que está sempre nos dando esta aula cada domingo. Então, o texto de hoje, meus amados irmãos e amigos, encontra-se em Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Você tem a revista da Escola Dominical, pode acompanhar conosco a leitura. E então nós vamos passar para o pastor Isidro, dar já início ao trabalho da sua aula. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos, iniciando essa aula abençoada. Pai, pedimos a tua direção, a tua graça, a tua unção. Usa, Senhor, o tema dessa lição, o assunto, para edificar, consolar, confortar, nos orientar, ó Deus, sobre como agir. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, como já foi dito, né, o tema da lição é sendo cautelosos nas opiniões. E o texto áureo se encontra em Lucas 6,36, conforme está em tela. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. A verdade prática diz, que também está indo na tela, diz assim, quando julgarmos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Maravilha. Muito bem. A leitura bíblica em classe, como já foi mencionada, está em Mateus capítulo 7, verso 1 a 6, conforme está em tela. Começando, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Maravilha. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, como é de praxe, a lição contém três tópicos, e o primeiro é, não devemos julgar o outro. Segundo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E o terceiro, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? E quais são os objetivos da lição, professor Cira? Bom, os objetivos da lição diz o seguinte, compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. Isso. Número 2, conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E terceiro, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Maravilha. Agora, passemos para a introdução, isto é, iremos começar, propriamente dita, a exposição da lição. A introdução, conforme está em tela, olha, está de vermelho, está bem objetiva, viu, minhas irmãs e meus irmãos? Diz, nesta lição, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar, não julgueis e não serei julgados. Professor Silas, suas observações. Meus irmãos, julgamento, como o irmão sabe, que é uma atitude de que alguém falar do outro, que é certo, que é errado, certamente o pastor Egídio vai falar, mas está sobre isso aí. Ok. Às vezes procuramos, eu quero pedir desculpa aos irmãos, minha garganta hoje amanheceu bem inflamada.
possivelmente eu vou ter que estar sempre desculpando os irmãos pelo modo como falar. Às vezes procuramos falha nos outros sem pensar que também temos nossas falhas, né, pastor? Isso. Ninguém é perfeito ao ponto de procurar falha nos outros, fazendo julgamento e comentários precipitados sem saber os motivos. Muito bem. Minhas irmãs, meus irmãos, observe que em Mateus capítulo 7, verso 1 e 6, Jesus continua, né, a série de, digamos assim, de contratempos ou de instrução ou de advertência concernente aos hipócritas, fariseus e escribas. E no versículo capítulo 7, verso 1 ao 6, ele vai, logicamente, chamar os escribas e fariseus, não é, a responsabilidade sobre a forma como eles julgavam. Porque os escribas e fariseus eram hipócritas no seu julgamento, no que diz respeito em ser duro, simplesmente apontar as falhas dos outros e não olhar as suas próprias falhas, né? Fazem isso com toda severidade. E aí, minhas irmãs, meus irmãos, uma pergunta que não quer se calar, que queremos lançar para todos é: como você encara as falhas dos outros? Você já parou para refletir, meu irmão, minha irmã? Repito, como nós encaramos as falhas dos outros? É isso que a revista, é isso que a lição de hoje vai responder. A partir do primeiro tópico, tem como tema aí, ó, não devemos julgar o outro. Então, a pergunta é, como você encara as falhas dos outros? Primeiro tópico responde, não devemos julgar o outro. Professor Sila. Vamos lá, então. Aprendemos a relacionar com o outro. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas, disputas. Isso. Né? Agora de azul, filho. Agora diz o seguinte: Jesus não espera dos crentes perfeição, contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Maravilha. Como diz Lucas 3,36. Maravilha. O Sermão do Monte é o código de ética e dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada de nosso irmão. Muito bem. Então, professor Ciro, então nós temos o Sermão do Monte, o maior código de ética do cristianismo. Verdade, pastor. Da sociedade como um todo. Né? E o que o senhor tem a dizer sobre esse ponto? Olha, é comum fazer juízo de outro, hein, pastor? Medindo as suas atitudes, né? A própria dificuldade nos relacionamentos pode nos levar o irmão a fazer, né, um julgamento precipitado, o que prejudica a si mesmo, né? E a pessoa alvo do seu julgamento, podendo criar inimizade e contenda entre eles. Muito bem. Isso é muito grave, né? Então, esse ponto 1, viu, professor Ciro, minhas irmãs, meus irmãos, aprendendo a se relacionar com os outros, o primeiro passo para que nós não julguemos precipitadamente o outro é saber lidar, é saber se relacionar. Aí eu quero fazer uma citação, Efésios 4, 32, Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, Paulo diz: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, nós temos na Bíblia, minhas irmãs, o maior manual de ética, de relacionamento. Então, se seguirmos, estaremos, digamos assim, menos propensos a julgarmos de forma errada e precipitadamente. Muito bem, dito isso, passemos para o ponto 2 do tópico 1. O tópico 1 tem como assunto, não devemos julgar o outro. Vimos no ponto 1, aprendendo a se relacionar com os outros. Agora, 2, ninguém deve ser julgado? É uma pergunta que está aí em tela, minhas irmãs. Aí eu vou ler aqui, ó. Está de vermelho. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Aí de azul. Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Está em Mateus 7,6. Além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita dos escribas e fariseus, conforme Mateus 5,20, etc. E Paulo, não foi longe não, Paulo ele fez julgamentos dos cristãos de Corinto, de outras igrejas, óbvio, todos eles baseados nos princípios da justiça divina. Fechando, o julgamento envolvendo uma pessoa, detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, não pode ser desprezado. Porém, aí vem o ponto, é preciso ter em mente que não somos Jesus, não somos Deus, isto é, não conhecemos o coração de ninguém. Né? Portanto, devemos ter muito equilíbrio ao julgarmos ou emitirmos algum juízo, né, meu querido? Verdade, perfeitamente. Sua observação, professor. Como eu disse anteriormente, pastor, é comum a gente querer fazer juízo do outro, medir as palavras, né? Medir as atitudes do outro, comentar, até criticar, né? O próprio Jesus nos alertou que devemos ter cuidado e um olhar justo para as pessoas. Nesse caso, sim, pastor. Às vezes fazemos julgamento, mas quando temos, assim,
a advertência de Jesus, né? Isso. Fazer juízo para não se associar ou concordar, né, com suas atitudes que vêm contrariar a vida cristã. Se eu sei que uma pessoa é de má qualidade e não vou me associar com ela, já estou fazendo um julgamento justo. Ora, a pessoa é assim, assim, assado, né? Então eu não vou me associar com aquela pessoa porque Muito bem. eu posso me comprometer. Muito bem. Mas eu estou fazendo a coisa justa, como Jesus falou. Tem que olhar com certeza as pessoas, observar o que Jesus nos falou, né? Muito bem. Então, Julgar aí nós de podemos maneira dizer, correta. Silas, sobre esse ponto. Ninguém deve ser julgado? Observe, minhas irmãs. Em Mateus 7,1, Jesus disse, não julgueis. E aí, observe, Cristo, em Mateus 7,1, alertou quanto aquele julgamento que é feito por alguém de modo infundado, injusto, ríspido. Um ato de censura firmado na justiça própria que não pode, em momento algum, ser provado. Esse tipo de julgamento foi o que Jesus condenou, ok? O ponto principal desse versículo, 7,1, não julguei para não ser julgado, é que o cristão não deve ter um espírito acusador. Em outras palavras, precisa ter cautela, ter equilíbrio, sensatez. Não é? Antes de emitir qualquer juízo, tem que fazer uma análise primeiro, não é isso? Então, Jesus, de modo nenhum, ele proibiu. Apenas disse, sejam sensatos, né, Silas? Sensatos e prudentes. Muito bem. Passando para o próximo ponto, que é o ponto 3, vai falar sobre agora o que Jesus defendia. Qual era o julgamento que defendido por Jesus? Silas, aí em tela, você pode ler para nós? Vamos lá. Julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse, não julgueis, ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado nas suas observações ou pela aparência pessoal. Muito bem. Os fariseus acusaram Jesus por comer com pecadores, né? Isso. Eles erraram porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Olha a diferença aí, né, pastor? As Escrituras Sagradas nos ensinam a não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém, né? Conforme diz aí Êxodo 23:1. No Sermão do Monte, da sinopse diz aí, né, pastor? Deixa claro. Deixa claro que não devemos julgar o outro. Muito bem. Mas, então, né? Fechando esse ponto 3, Silas, sobre o julgamento definido por Jesus, qual é a sua observação? É correto julgar as pessoas só pela aparência? Não. Ou atitude mal analisada ou por observações torcidas por nós? Não, assim não podemos julgar ninguém, verdade, né, pastor? Verdade. E isso é julgamento precipitado e apressado, que Jesus criticou e condenou. Se for o caso, vamos observar com mais cuidado para não pecarmos e ofender as pessoas. Muito bem. Que nós estamos fazendo a crítica ou falando delas, né? Maravilha. Com cautela mesmo. Eu queria trazer mais algum subsídio sobre esse ponto 3, o julgamento definido por Jesus. Minhas irmãs, meus irmãos, observe que em Mateus 7,24, Jesus diz, abre aspas, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Foi o próprio Jesus que disse. Então... Olha só, a Bíblia por si se interpreta, não é? Então vou repetir, João 7,24, Jesus diz, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então o que Jesus está dizendo? Não é? Ele está dizendo que haja um julgamento, mas que haja com equilíbrio, não segundo o que eu acho, o que eu penso. Aí, fechando aqui, os escribas e fariseus julgavam de modo totalmente pervertido, sem atentar realmente para o espírito da lei. Foi isso que Jesus condenou. É tanto que lá em Êxodo 23:6, minhas irmãs e meus irmãos, lá diz, não perverterás o julgamento. O que está dizendo a lei ali em Êxodo 23:6? Aqui está falando, observe, para não deturpar os direitos do pobre do tribunal. Fechando o ponto 3, não é? Do tópico 1, conforme Jesus, o julgamento, viu, minhas irmãs e meus irmãos, deve ser segundo o quê? Segundo a verdade, com provas cabais, sempre buscando o bem e não segundo a aparência. Né, Silas? Dito isso, terminamos o tópico 1, que tem como assunto não devemos julgar o outro. Ressalva, desde que só podemos julgar quando temos subsídios, fundamentos, cabais, né, que, obviamente, dê condições para isso. E mesmo assim, tudo com misericórdia. Tópico 2, qual é o assunto do tópico 2, Silas? Devemos o quê? Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Olha, isso aí. Aí o trem desanda, né, Silas? Vamos lá, tópico 2, 2.1.
Cuidado com o juízo exagerado. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos ter cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Olha aí, vamos ler aí. De azul. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados sobre os outros podem, olha o detalhe, pode estar tentando o que, Silas? Esconder alguma coisa. Aí vem um detalhe, né? Tal fato ocorreu na vida do rei Davi, lá em 2 Samuel. Davi pecou, cometeu pecado, adultério, homicídio, mentiu, etc. Aí Deus levantou o profeta Natan, contou uma história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre, conforme 2 Samuel 12, e sem analisar bem a história e com sua consciência cauterizada pelo pecado, o que aconteceu? Davi prontamente falou, esse cidadão tem que morrer, digno de morte é o homem que fez isso. Pronto. Aí, obviamente, foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro, né, Silvio? Mas não pensou no... Ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos. É o que acontece em muitos lugares hoje, né? Fechando de vermelho aí, ó. Muitas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, de modo errôneo, procuramos falha nos outros e os sentenciamos. Mas, olha aí, ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas, que podem ser mais graves do que da outra pessoa. Silas, o que você tem a dizer aí? Pastor, quem é que está apto para julgar os outros? Né? Ninguém tem assim, essa capacidade, essa aptidão de julgar os outros, né? Muito bem. Então vamos julgar e olhar para nós mesmos, né, para ver os nossos erros. Acho que antes de eu julgar os outros, pastor, nós devemos julgar nós mesmos. É o que a Bíblia diz. Como é que eu estou, né? Julgar nós mesmos. Isso. Muitas vezes, quem vive fazendo críticas ou julgando seu irmão tem os mesmos defeitos ou até piores. Ou até piores, né, pastor? Como diz a palavra de Deus, tira primeiro o cisco do teu olho, né? Isso. Então vamos ter cuidado com os nossos olhar, com o nosso julgamento, com as nossas críticas, às vezes precipitadas. Às vezes estamos com raiva de alguém, já emitimos um juízo tão desfavorável àquela pessoa que pode criar fermentar muito grande a massa. Muito bem. Aí, minhas irmãs, eu quero trazer aqui uma referência bíblica muito importante, viu, Cira? Que é Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. O que diz lá, meu pastor? O que diz lá, professor? Diz o seguinte, ó, abre aspas. Olha o que o apóstolo Tiago diz. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. O apóstolo Tiago está falando isso. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Não é? Aí ele fecha dizendo, há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Aí termina dizendo, tu, porém, quem és que julgas outrem? Vou abrir um parênteses. Julgas aqui, quer dizer, que julga precipitadamente, sem avaliar. Fechando. Quem empresta, aqui, minhas irmãs, meus irmãos, olha para mim, olha aqui, ó. Quem empresta os seus lábios para caluniar, fofocar e emitir falso testemunho, julgar, além de estar pecando, coloca-se como o juiz do outro. Quando, queridas e queridos, formos julgar os outros, viu, minhas irmãs, meus irmãos, sempre é bom, como disse Silas, dar uma olhadinha no nosso passado, nas ações feitas, e ver se a pessoa que estamos tentando condenar não é mais justa do que nós. Vamos ter muito cuidado, viu? Não é proibido você emitir o juízo, porque nós somos seres racionais. Agora, emita juízo com base na justiça de Deus, na palavra de Deus. Dito isso, passemos para o próximo ponto, que tem como assunto a inconsistência, Silas, dos que possuem espírito de crítica. Você pode ler para nós, Silas? Vamos lá. Diz o seguinte, os que possuem espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. Que coisa, hein? Aí vem a parte ali. Para aqueles que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse, quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Pronto. Os escribas e fariseus eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos e peritos em julgar os outros. Por isso foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Aí o detalhe aí. Agora, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente. Vamos ter muito cuidado, Ciro. Agora, Ciro, o que você tem a dizer sobre esse ponto? Pastor, ora, quem é justo para criticar e fazer juízo contra as pessoas? Eu sou justo por acaso?
Né? A nossa justiça é muito falha, pastor, né? E, a não ser Deus, o próprio Deus que conhece o interior do homem, não é isso? Isso. Então vamos, certamente, quem julga deve se achar justo, né? Porque, novamente, né? Às vezes nem tanto. Isso. Não é tão justo assim. Ou às vezes nem é justo. Como os fariseus que foram severamente repreendidos por Jesus. Se procedermos assim, também seremos repreendidos por Jesus. Isso. Ele está observando a nossa atitude também. As consequências sempre vêm, pastor. Quando nós julgamos precipitadamente, Deus é justo. Isso. E não aceita uma atitude injusta dos seus Muito bem. dos salvos, né? Agora um detalhe, ó, observe. A inconsistência dos que possuem, minhas irmãs, um espírito de crítica. Aqui para nós somos seres racionais. Sim. E na filosofia nós aprendemos o seguinte, que o criticar por si, de forma, digamos assim, normal, é uma realidade. O ser crítico quer dizer, discordar de forma equilibrada e Observar com análise. Agora, o que a Bíblia condena é a crítica destrutiva. Essa é a crítica terrível. E eu quero trazer o seguinte observação sobre esse ponto. Minhas irmãs, meus irmãos, negar o julgamento correto, vou repetir, negar um julgamento, uma análise crítica correta, é contrariar o próprio texto bíblico. Mas, ao fazê-lo, aí vem um detalhe, é preciso que sejamos firmes, que haja lógica, coerência e consistência. Isso está bem claro quando Jesus disse para não dar as coisas santas aos cães. Isso, ok? Quando fala para ter cautela com quem? Com os falsos profetas. Então Jesus aqui está emitindo um juízo de valor, mas com equilíbrio e com sensatez. É isso que nós precisamos fazer. Para finalizar esse ponto, para determinarmos, escute, minhas irmãs, meus irmãos, que é muito importante, o que é certo e errado, precisamos fazer uso correto, detalhe, do juízo discriminador. Nós somos seres racionais. Deus nos deu uma razão, uma capacidade de análise. Portanto, observe, o discípulo de Jesus é um crítico, sim, mas no sentido de usar seu poder de discernimento, mas não no sentido de ser um juiz, não é? Feroz, não é? Crítico, inverterado ou com uma crítica destrutiva. Fechando, Paulo escreveu aos Romanos aplicando a verdade em Mateus 7:1. Quem és tu que julga, isto é, de forma precipitada, o servo alheio? Para o próprio Senhor, está de pé ou cai. Dito isso, passem para o ponto 3, que tem a pergunta, Silas. O que fazer, Silas, para não julgarmos precipitadamente os outros? Já até respondeu, não foi, Silas? Já até respondeu. Vamos na tela aqui, eu vou ler aqui. Primeiro, Silas, primeira coisa que temos que fazer para não julgarmos precipitadamente o outro. Primeiro, é preciso ter consciência, queridas e queridos, observe, meus irmãos, de que temos falhas. Sim. Ninguém é perfeito, né? Ok? Então, esse é o primeiro ponto que nós já vimos, estamos enfatizando. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com amor, conforme Jesus Cristo nos mandou, lá em João 13, o mandamento vos dou, que vos ameis aos outros, e etc, 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 etc. Em terceiro lugar, a outra forma de não julgarmos precipitadamente é porque fomos alcançados pela graça, né? E graça é um dom imerecido e precisamos tratar a todos com o mesmo favor. Nós não tínhamos nada de bom que Deus, digamos assim, poderia, digamos assim, nos olhar para nós. Mas Deus, na sua graça, olhou para nós, né, Cira? E também é uma coisa de fazer com o próximo. Portanto, queridas e queridos, ao invés de julgar, que venhamos a orar por aqueles que pecaram, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Fechando, síntese do tópico 2, ou sinopse, antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos primeiramente fazer o quê, Silas? Olhar para quem? Para nós mesmos. Isso, fazer uma Silas, introspecção. Pastor, o negócio é o seguinte, o que fazer para não julgarmos precipitadamente? Isso. Vamos lá, então. Quem anda no temor de Deus, ama, e se ama, se compadece do seu irmão. Isso. É verdade? Quem julga precipitadamente, parece estar achando até bom o comportamento do outro, o erro do outro, se gloria no erro do outro, né? Do outro, ao invés de orar por ele, né, pastor? Como o irmão falou aí. Vamos exercer, então, portanto, a misericórdia, orar pelo irmão, Isso. antes de emitir qualquer juízo de valor, de qualquer natureza.
E se realmente ele estiver errado, pastor, vamos orar por ele, vamos amar nosso irmão. Muito bem, pastor. Para Deus ter misericórdia dele, assim como teve misericórdia, como falou anteriormente, assim como Deus teve misericórdia de nós, vamos exercer a misericórdia também. Silas, minhas irmãs, meus irmãos, olha só, em Mateus capítulo de número 18, verso 15 a 17, olha o que Jesus diz. Jesus diz o seguinte, ó, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. É entre os dois, né? Isso aí não fala besteira não. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo um outro irmão, 2 pessoas para que haja um depoimento. Se não, leva para a igreja. Então, observe, tudo tem que ter um critério. O que isso significa? Significa o seguinte, irmão, que a ordem de não julgar, escute, a ordem de não julgar, aqui é importante que nós fizemos isso aqui, porque tem alguns irmãos que são tão espirituais que fecham os olhos para tudo. Não é isso que Deus quer, não. Observe, a ordem de não julgar não é uma exigência para que sejamos cegos, tolos, bestas ou abestalhados. Desculpa a expressão, meus irmãos, ok? Mas antes, é uma exortação a sermos generosos, equilibrados, sensatos, ponderados com o nosso irmão. Pecou, ele pisou na bola, pisou no machixe, pecou. Meu irmão, antes de sair por aí jogando farinha no ventilador, vamos tentar perdoar, vamos, né? Aí vem, precisamos ser tão críticos conosco como somos geralmente com os outros. E tão generosos com os outros como sempre somos conosco. Fechando. Assim cumpriremos a regra áurea que Jesus nos dá aonde? Em Mateus 7,12. O que Jesus diz em Mateus 7,12? Abre aspas, diz lá. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Aí vem um detalhe, porque esta é a lei e os profetas. Foi o doutor Jesus, o mestre por excelência, quem disse isso. Fechando. Quando um crente insiste em um comportamento que a Bíblia claramente identifica como sendo pecado, o que devemos fazer? Devemos concordar com as Escrituras e punir. Fazer igual Paulo fez com a igreja de Corinto. Lá tinha um problema muito sério. Paulo disse, eu e a igreja, juntos, baseado pela palavra, vamos punir o tal. É desse jeito. Fechando, meus irmãos. Neste caso, nós não julgamos, mas concordamos com o julgamento da palavra de Deus. Fechando isso, passemos para o tópico 3, que tem como assunto. Aí eu poderia até transformar aqui numa pergunta, colocar com a interrogação. Se lá para lá. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? O que você acha, Cecília? O que ia acontecer? Meu Deus. 3 vamos lá. Maravilha. Deus é severo, Cecília? Não. Deus é severo? Não, ele é severo, não. Eu vou ler aqui rapidinho. Deus é severo? Aí vem, o apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Do Senhor. De vermelho, a bondade de Deus, portanto, é revelada por intermédio de quem, Silas? Por intermédio da salvação em Cristo Jesus. Muito bem. Aí é o máximo da bondade. Ele ama tanto que deu seu próprio filho, o que tinha de maior valor. E aí vem de azul, no que tange a sua severidade, ela é empregada, olha o detalhe, gente, minhas irmãs, meus irmãos, para com aqueles que o quê? Pecam deliberadamente, né? E não se arrepende dos seus pecados. Diga assim, o que você quer dizer? Seguinte, Deus é amor, é justo e sabe julgar com perfeição. Isso. Como o irmão falou, que o apóstolo, a aplicação do apóstolo Paulo. Isso. Observar a severidade e a bondade de Deus. Quer dizer, Deus é justo, é equilibrado, ele sabe como está agindo. Todavia, ele é tão misericordioso que sempre está disposto a perdoar. Muito bem. Mas Deus é severo assim? Isso. O perdão? Ora, a severidade alcança, pastor, aqueles que pecam deliberadamente, consiste no erro, fica ali praticando erro. E mesmo assim, Deus perdoa, Deus é tão misericordioso. E ele sabe julgar, porque ele conhece o interior do homem, o coração do homem. Então, eu queria, para dar embasamento que o Ciro disse, e o ponto que nós vimos aí, sobre Deus é severo, aí eu queria trazer a seguinte observação. Minhas irmãs, meus irmãos, observe. As páginas do Antigo Testamento não mostram um Deus inflexível, um Deus indulgente, um tirano, mas mostram um Deus bondoso, justo e misericordioso. Ele, Deus, não castiga o justo como faz com o ímpio. Isso está em Gênesis 8:23. Deus não tem prazer na morte do pior perverso. Esse profeta Ezequiel 33:11. E é flexível quando um pecador cruel se arrepende. O que eu diga Davi? Davi pecou, Alá vão ter. E Deus, na sua misericórdia, o perdoou. Temos o caso de Acabe, que pecou e Deus deu chance para ele. Então Deus é misericordioso. Aqui para nós, Deus é tão bom
tão maravilhoso que enviou Jesus para nos salvar. Muito bem. Passando agora para o ponto 2. Ponto 2 é a pergunta continua, Ciro. Deus é severo? Não, Deus é justo, não é verdade? Agora a pergunta é, como Deus nos julga, Ciro? Vamos lá, então. Você pode ler para nós, Vamos lá, Ciro? então. Como é que Deus julga? Presta atenção aí, irmãos. O nosso Deus é um ser que age brutalmente. Vamos lá. O nosso Deus não é um Deus que age brutalmente. Isso. Que descarrega sua ira aleatoriamente. No relacionamento com suas criaturas, ele age com retidão e justiça. Muito bem. Né? O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa, mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. Isso. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois Ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Sua observação, pastor. Muito bem, pastor. Como Deus nos julga? Deus conhece o interior do homem, como já está escrito ali, né? E por isso Ele é justo, um justo juiz, Isso. e que julga com retidão. Não é um Deus vingativo, né, pastor? Absolutamente. Isso. As leis de Deus é perfeita e devem ser observadas, né, pelo cristão, pois ele observa os que são fiéis. É como o Salmo 101 lá que diz, né, Isso. 6, 7, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aí, em seguinte, fala, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Ok. Então, como Deus, juiz, ele age e julga com retidão, ele sabe Muito bem. Praticar a severidade e a misericórdia. Isso. Né? Então, vamos podemos ser... dizer que Deus, como Deus julga, eu digo, Deus é justo. Tem diversas referências bíblicas. Romanos 17, 10, 3, muito bem. Observe, aqui eu quero trazer mais luz sobre esse pontinho. Como Deus julga? Como Deus nos julga? Observe, na sua justiça, Deus zela. Aqui é importante, minhas irmãs, meus irmãos. Isso aqui é teologia pura. Na sua justiça, Deus zela pelo cumprimento das suas leis e normas dadas aos homens por intermédio da sua palavra. Continuando. Na sua santidade e verdade, Deus não pode revogar a sua própria palavra. Viu, minhas irmãs, meus irmãos? Nem a sentença imposta aos transgressores, porque elas são imutáveis, como ele o é. Deus é justo. Então, Deus julga conforme a sua própria justiça. Então, queridas e querido, fiquemos tranquilos, porque o nosso Deus é um Deus justo e tudo faz com equilíbrio, com equidade, com sensatez. Estamos caminhando, Silas, para o ponto 3 do tópico 3. O tópico 3, nós estamos vendo aí, meus irmãos, é: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Vimos, primeiro, Deus é severo? Não. Vimos como Deus nos julga? Com justiça. Agora vejamos o exemplo, ponto 3, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Eu vou ler aqui, Silas, não é? Observe, minhas irmãs, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi, como todos sabem, conforme está aí na revista de vocês, era um homem segundo o coração de Deus. Ok? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ok? É importante que nós atentemos isso. Ok? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, observe, ele experimentou a justiça divina, embora amasse seu servo. O Todo-Poderoso não isentou da punição. Ok? Observa aí, tá de azul aí, Deus é um pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o quê? O pecador. De vermelho. Portanto, irmãs e irmãos, a severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a palavra, que esconde os seus pecados, não é? Mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Fechando, Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós se o Todo-Poderoso nos julgasse segundo a sua severidade? Silas, é com você. Bom, pastor, embora Davi, como o irmão já citou aí, Davi, como declarado,
o homem segundo o coração de Deus, né? E pecou, né? Agora, Deus o julgou e veio as devidas consequências para ele. Não ficou impune não, pastor. Mas é segundo o coração de Deus, mas se pecou, Deus aplicou a justiça lá. No entanto, Davi, reconhecendo o seu erro, né? Se humilhou, confessou e foi perdoado segundo a misericórdia de Deus. Paulo nos exorta a considerar a bondade e a severidade de Deus, como diz anteriormente. Parece que é pesado e duro o que está em Hebreus 12:6, né, pastor? Sim. Porque o Senhor corrige, né, o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, é a justiça de Deus sendo aplicada. Se somos obedientes à sua palavra, receberemos o justo julgamento como recompensa. O justo julgamento como recompensa. E se pecarmos, e se confessarmos, Deus é fiel para perdoar e aplicar a sua justiça. Muito bem. Minhas irmãs, agora eu quero fazer aqui uma observação para vocês aqui, para fechar esse ponto 3, o tópico 3 e o ponto 3. O ponto 3 tem como assunto o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Observe. Em 2º livro de Samuel, capítulo 12:10, o profeta Natã, usado por Deus, disse para Davi, após Davi, obviamente, pecar, né? Disse: não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Fecha aspas. Observe, minhas irmãs e meus irmãos. Diante dos 2 crimes que Davi cometeu, adultério e homicídio, pela lei mosaica, a sentença era a morte. Verdade. Era a morte, meu irmão. Morte, mesmo sendo ele, tinha que morrer. Observe, a sentença era morrer, era a morte. Mas, olha o detalhe, assim Deus não fez. Mas por que Deus não fez? Porque Davi era rei? Porque Davi era o queridinho do papai? Ou era o filhinho do papai? Não, senhores. Porque Davi se arrependeu. Sim, se humilhou. Porque Davi se humilhou. Porque Davi reconheceu, não é, o erro que cometeu. Ok? Porém, como o Senhor não é justo, perante o arrependimento, como diz o Salmo 51, Davi se arrependeu. Então, como Deus não é justo, mas julga conforme a verdade, que é a sua própria palavra, não poderia deixar passar impune. Apesar de Davi ter se arrependido, Deus não executou a lei, que seria o quê? A morte, né? A lei capital, morte mesmo. Mas Deus, como é justo, Deus não poderia deixar impune, né, Silas? Não, porque ele é justo, ele tem uma justiça. Aí o que Deus fez? Não é? O que Deus fez? Deus determinou, através do profeta, Deus disse: vai acontecer isso. Isto é, olha, rapaz, é o seguinte: não se apartará a espada, você vai sofrer as consequências. O que aprendemos aqui? Aprendemos o seguinte, minhas irmãs e meus irmãos, que o pecado secreto e diligentemente ocultado, que o pecado foi secreto. Escute, mais uma vez, o pecado de Davi foi secreto, diligentemente ocultado e arquitetado. Tudo secreto, ninguém viu, mas Deus estava de olho, viu? É assim que acontece, Deus está de olho na gente. E aí, ó, tal pecado que foi secreto, arquitetado, ocultamente, ninguém viu, porém, Deus viu tudo. E, portanto, Deus não poderia deixar passar impune. Mas o castigo seria o que foi feito em oculto, que foi feito às escondidas. Aqui tem um detalhe. O castigo seria aberto e proclamado para a vergonha de Davi. Amigas, irmãos, queridas e queridos, escute o que eu falo para vocês. É o que Jesus diz lá em Mateus 10:26. Nada há encoberto que não seja revelado ou trazido à luz do dia. Isso aqui não é no céu não, viu? Tem muito, aquilo que é feito aqui, às escondidas, não é? Às vezes a gente ouve falar, comete besteira de pré-julgar, fala pelos cotovelos, às vezes é verdade, mas somente a gente está detectando, por isso viu algo, detectou algo, né? Não sai por aí e fala não. Ora, diga: Deus, tu que olhas, tu que enxerga o coração. Porque Deus, no tempo dele, na hora dele, Sila, vai trazer à tona a bagaceira. E quando traz à tona, aqui para nós, Sila, nessa época de rede social, alta tecnologia,
Não adianta esconder, querido. É o cumprimento da palavra de Deus, né? Então, minha irmã, meu irmão, viu alguém errado, viu alguém cometer um erro, em vez de bater palma e ficar feliz, não. Ore por essa pessoa e diga, Deus, cuide do teu servo, e Deus vai cuidar. Fechando, passemos agora para a conclusão da nossa lição, conforme está em tela. Silas, o que diz a conclusão? Diz a conclusão. Devemos seguir a recomendação do mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando fizermos alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Né, pastor? Muito bem. E aí, Silas, sua pastor, final? devemos nos comportar como verdadeiro cristão. Isso. Né? E não sair por aí fazendo julgamentos aos nossos semelhantes, né? Isso. De maneira precipitada e até exagerada. Exagerado. Às vezes está um julgamento, às vezes até aumenta, né? Aumenta mais ainda. E fica feliz, né? Fica feliz. Fica feliz. Tá vendo fulano, tal, Então, pois não somos... Agora, Silas, só observar não são minhas irmãs, perfeitos, pastor. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Não é pecado você falar a verdade, não, viu, irmão? Não. Pecou, fez besteira, cometeu besteira. Ora, lógico. Pode falar. O que não pode, irmão, é ficar tocando trombeta dos 4 cantos do mundo. Sai espalhando, isso, né, pai? Fala, faça sua análise e etc. Mas também se autoanalise. Então nós temos que olhar para nós mesmos, como o professor falou, olhar para nós mesmos antes de apontar os erros dos outros. Se possível, vamos manter um relacionamento saudável, harmonioso com os nossos inimigos. Jesus falou o seguinte, olha, você amar quem amigo? te ama, o amigo é muito fácil. Agora, quero ver você amar seu inimigo, como eu amei, como Jesus falou, né? Ao ponto da sua vida para eles, por nós, e perdoar os nossos pecados. Muito bem, então, vamos ser sinceros com os nossos irmãos, ter um bom relacionamento, ser harmonioso com o nosso irmão. E se porventura tiver um erro, não sai por aí espalhando, não. É verdade. Vamos uma maneira bem consensual. Roupa suja lava em casa. Né? Vamos ter cautela para falar dos nossos irmãos, né, pastor? Inclusive, minhas irmãs, eu quero fazer uma observação aqui sobre rede social, viu? Vamos ter muito cuidado, querido. Colocar uma coisa na rede social tem que ser uma coisa que tenha base. Quem coloca as coisas na rede social sobre as outras pessoas de forma errada poderá estar destruindo uma família, destruindo uma vida inteira, por causa de uma precipitação, por causa de algo inapropriado. Então, por favor, em nome de Jesus, cuidado com a rede social. Quer falar, fala na cara. Não fica falando aí as coisas na rede social, não. Tá bom? Fechando, eu quero fazer a seguinte observação. Escute. O relacionamento com Deus é secreto. Não temos nenhuma base, escute, para julgar os motivos ou as convicções dos outros. Não conhecemos a mente do outro. Nem mesmo os seus fracassos, fraqueiros. Por que fulano caiu? Por que aconteceu isso? Há muitos fatores por trás disso tudo. Ok? Portanto, somente Deus conhece os corações. Por isso, somente Ele tem condições, minhas irmãs, meus irmãos, de fazer um julgamento de forma justa, equilibrada e sensata. Sendo assim, quero aqui agradecer a todos a atenção, Deus abençoe e, mais uma vez, Silas, suas palavras finais. Bom, pastor, só para eu estava escrevendo, não vamos nos regozijar com os erros dos outros. Mas bem feito, ele merecia, né? Para isso, né, pastor, né? Deus é zeloso pela sua lei, né? Ele aplica a lei. Os homens que são maus, eles sabem julgar, bota alguém na cadeia, fez o erro, julga. Tá certo que o julgamento, às vezes, é muito falho do homem. Mas Deus não, Deus é perfeito em todas as coisas. A lei de Deus é perfeita e acabada, é justa e acabada. Muito bem. Bom, pastor, seguimos em frente. Próxima aula, qual é a lição? Olha, meus irmãos, a próxima aula, eles são bonitos, eles são boas. Olha só, a bondade de Deus, né, em nos atender. Olha que lição bonita, meu pastor. Deus é bom, como você diz sempre, né? Deus é bom o tempo todo, só faz o bem. Vamos lá, então. Que maravilha. Vamos pensar nisso aí, irmão. Então, no próximo domingo, né, dia 19 de julho, olha, já passamos o meio do ano, meu. Estamos chegando já no último semestre, né? Estou chegando lá. Olha, aproveite bem a aula de hoje, meus irmãos. Aproveite bem, aplica essa aula de hoje, viu? Muito bem. Com consciência, né? E comece a estudar a próxima aula, viu? Do domingo que vem, a bondade de Deus em nos atender. Muito certo? bem, graças a Deus. Bom, então, fique com Deus, meus irmãos, e bom proveito. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, que maravilha. Vamos orar, pedindo que Deus abençoe a todos e que use essa lição para abençoá-lo. Pai querido,
Te agradecemos por esse momento Sim, ímpar e meu especial, onde ministramos a Tua palavra. Usa, Pai. Pai, as poucas palavras aqui ditas para edificar, consolar, confortar, instruir Teus servos a serem melhores Senhor. crentes, a analisarem conforme a ótica do Espírito Santo as pessoas. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. 2022. O ano da renovação espiritual E a vitória é nossa? nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Com Deus.